Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje trazendo para vocês aqui com exclusividade notícias muito importantes referentes aí a saídas de alguns jogadores e principalmente em relação a contratações que o Vasco pode estar anunciando aí já no decorrer dos próximos dias. Então a gente vai trazer todos os detalhes aí para vocês dessas negociações e também vamos falar bastante aí da preparação do Vasco visando aí o próximo jogo, né? A próxima rodada do Campeonato Brasileiro, partida que acontecerá fora de casa contra o Criciúma. O Vasco podendo chegar aos 30 pontos e dependendo de uma combinação de resultados já pular para a 8ª colocação do Campeonato Brasileiro em caso de mais uma vitória do Gigante da Colina. Então, primeiramente, quero convidar você vascaíno que ainda não é inscrito, que ainda não segue a gente aqui no YouTube, para se inscrever no nosso canal, né? A gente passou da marca dos 491 mil torcedores do Vascão aqui nessa família, né, do canal Mário Coelho Vasco. Então você que não é inscrito, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, vem fazer parte do maior canal de notícias do Vasco aqui no YouTube e peço a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né, deixando aquela curtida lá embaixo do nosso vídeo, né, totalmente gratuito, dá uma moral absurda aqui pro nosso trabalho. E antes da gente começar o vídeo, queria deixar um recado aqui da 1xBet, a 1xBet que é o maior site de apostas de palpites esportivos do mundo inteiro, né? E a 1xBet aí, como sempre, traz benefícios exclusivos para você que é inscrito aqui no nosso canal. Primeiramente, você vai ganhar 100% de bônus no seu primeiro depósito, ou seja, se você depositar R$10, você vai ganhar 20. Se você depositar 100, você vai ganhar 200. Vamos dizer que você depositou 1.000, eles vão dobrar o valor lá na sua conta para R$2.000. E essa semana tem muito jogo bom pra gente fazer aquela aposta, né? Por exemplo, hoje tem Barcelona e Mônaco, amanhã tem Grêmio e Fluminense, Corinthians e Red Bull Bragantino, quarta-feira tem Real Madrid e Atlanta, tem também Internacional e Juventude, jogão aí, clássico lá do Rio Grande do Sul, tem Palmeiras e Botafogo na quarta-feira, irmão, tem muito jogo bom e, obviamente, no final de semana tem Criciúma e Vasco, né? Então você pode fazer combinação de resultados. Eu vou fazer com certeza aí várias apostas, como por exemplo aí no jogo do Flamengo contra o Bolívar. Vou botar uma graninha no Bolívar, né, parceiro? Com certeza para secar a mulambada. Então quem quiser corre lá, primeiro comentário fixado do vídeo de hoje, clica no link da 1xBet, faça o seu cadastro e no domingo, em casa de vitória do Vasco, vai rolar o sorteio de 5 camisas dessa daqui para a galera que se cadastrar até o dia do jogo, beleza? Então bora começar o vídeo falando justamente sobre a partida, né, desse domingo. O Vasco vai ter aí semana inteira para se preparar. Começou hoje os treinamentos, né? O Vasco voltou hoje ao centro de treinamento Moacir Barbosa e já foi feito ali um trabalho muito forte de recuperação muscular, física de alguns atletas, né? Caso do Lucas Piton, do Maicon, do Verrete, né? Jogadores que sentiram ali alguns desconfortos musculares aí nos últimos jogos e vão passar por um processo ali de fisioterapia, de fisiologia, né, de fortalecimento muscular para estarem prontos aí para o próximo jogo. A gente conversou com pessoas próximas ali, tanto do Maicon quanto do Verrete e do próprio Lucas Piton, e a tendência é que os três tenham condições de jogo, né? O Vasco perdeu apenas um atleta por suspensão, que foi o lateral Vitor Luiz, né? Autor do segundo gol ali da última partida. O Vitor Luiz levou o terceiro cartão amarelo e tá fora. Ou seja, as opções são ou a volta do Piton ou o Leandrinho aí ganhando a vaga no time titular. Teria uma outra opção, que seria deslocar o Léo Pelé para jogar como lateral esquerdo e entrar com o Vitor Luiz no sistema... Desculpa, com o Vitor Luiz não, com o João Vitor no sistema defensivo, jogando ao lado do Maicon, né? Essa poderia ser uma possibilidade. Enfim, o Vasco tá focado, tá preparado, quer buscar essa vitória fora de casa, né, para poder dar um salto ainda maior na tabela, né? O Vasco é o 10º colocado com 27 pontos. Logo à nossa frente tem o Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, as duas equipes com 29, ou seja, o Vasco vencendo o Galo e o Furacão, empatando ou perdendo, o Vasco poderia pular para a 8ª
colocação do Campeonato Brasileiro, né? Dependendo, obviamente, de uma combinação de resultados. Então agora é preparar, o Vasco fica no Rio de Janeiro até sábado de manhã, viaja para Criciúma, né, para poder buscar esse resultado, né, essa vitória fora de casa. Mas enfim, vamos mudar um pouquinho de assunto agora e vamos falar de mercado da bola. E começando aqui, né, vamos falar de saídas de atletas. Praxedes, situação de Praxedes aí praticamente definida. Ele já viajou hoje de manhã, né, lá para o Paraná para poder fazer todos os exames médicos lá no Atlético Paranaense. Já está lá fazendo todos os trâmites ali dessa transição dele, da saída do Vasco e ida para o Atlético Paranaense, né? Parece que o contrato do Praxedes deve ser rescindido ainda hoje e um novo contrato será assinado, né, de empréstimo do Bragantino para o Furacão, né? O Praxedes chegou ao Vasco no meio do ano passado, ajudou até o Vasco, né, aquela recuperação do Campeonato Brasileiro de 2023, mas agora em 2024 acabou perdendo espaço, não tendo tantas oportunidades e não foi bem. A grande verdade é essa, né? Então a gente deseja toda a sorte do mundo ao atleta, né, que possa aí se transferir para o Furacão, né, e que possa seguir a sua carreira, né, em outras áreas, né, em outro clube aí do Campeonato Brasileiro. E hoje cedo, né, hoje de manhã, nosso canal trouxe com exclusividade, fomos os primeiros a trazer a informação que o Ryan, né, que ontem teria recebido uma proposta do clube da Bélgica, o Anderlecht, hoje recebeu aí, né, a sondagem do John Textor. Pois é, o John Textor aí parece que teria feito uma proposta de cerca de 10 milhões de euros para tirar o Ryan do Vasco, porém existiria uma cláusula contratual que o Ryan não poderia jogar no Botafogo, que é um dos clubes do John Textor, né? Parece que o John Textor queria utilizar o Ryan lá no futebol europeu. E logo após essa informação trazida por nós aqui do canal com exclusividade lá na nossa plataforma do Twitter, né? O Pedrosa, que é um outro jornalista, complementou essa notícia falando que além do John Textor, também teria interesse do Chelsea, que é um dos maiores clubes da Inglaterra, e do Sporting de Lisboa, né? Então, três aí times europeus, né? O Lyon lá do John Textor, o Chelsea, que é da Inglaterra, e o Sporting de Portugal também estariam interessados aí na contratação do menino Ryan, né? Um menino que vem sendo muito criticado pela torcida do Vasco, mas parece que os clubes europeus têm interesse, né? Parece que estão vendo alguma coisa no jogador aí que a torcida do Vasco vem pegando no pé, não vem dando aí nenhum tipo de crédito pro menino, mas eu falei e repito aqui, cara, eu acho que o torcedor deveria ter um pouquinho mais de calma. O Ryan é um bom jogador, o Ryan é um garoto muito jovem ainda, tanto é que clubes aí dessa magnitude, né, do Chelsea, que é um dos maiores clubes do mundo, tá tentando tirar o jogador do Vasco aí nessa janela de transferências e, como eu falei, os valores aí giram em torno de 50 a 60 milhões de reais e volto a repetir, acho que o Ryan poderia ser vendido por mais do que isso, mas como o momento é de pressão, o torcedor tá pegando no pé, o garoto pode acabar saindo, né, por valores mais baixos aí, né, cerca de 10 milhões de euros. E agora, falar um pouquinho sobre contratações, né, vamos falar um pouquinho sobre reforços. E o que trouxe um pouco de surpresa agora, né, no comecinho da tarde de hoje, foi o nosso presidente Pedrinho, né? O Pedrinho, quem segue ele nas redes sociais, fez uma postagem no Instagram, né, dele, lá no stories dele, com a música, que é o seguinte, a música é "O que está vindo aí é extraordinário", né? O Pedrinho aí deixando a entender que tem algo muito bom, algo muito grande, algo muito significativo vindo, né? Então a gente fica muito querendo saber o que está acontecendo, né? Mas enfim, não vamos aqui focar nisso, né? Vamos falar sobre o mercado da bola, porque o Vasco está muito próximo de anunciar, né? De fechar a contratação do zagueiro Maurício Lemos, né? Todo o contrato, né? Toda a questão burocrática entre o Vasco e o Atlético Mineiro já está acertado, né? Tudo ali referente à vinda do jogador em definitivo para o Vasco, ele já estaria ali finalizado, faltando apenas alguns detalhes entre o Vasco e o empresário do jogador, né? A gente não sabe ainda se são questões de tempo de contrato, o Vasco teria oferecido ali 2 anos para ele vir jogar no Vasco da Gama, ou se seria questão ali de bonificações, né? Questão ali da bonificações de pagamento de luvas, quando o jogador assina um contrato com o clube. Geralmente, quando é um bom jogador, quando é um jogador que está chegando ali para poder realmente ser titular, geralmente tem ali uma premiação inicial que o atleta e o empresário recebem. Então pode ser essa situação ali de luvas, né, de bonificação, mas o fato é, a tendência é que o Maurício Lemos seja anunciado mais tardar aí até amanhã
para ser um novo reforço do Vasco para a temporada. E hoje também surgiu a notícia que o Vasco, assim como Cruzeiro e Flamengo, teriam interesse na contratação do meia Oscar. Pois é, o Oscar, jogador de seleção brasileira, jogou muito tempo também lá na Inglaterra e já joga há muitos anos no futebol chinês, né? O Oscar que já vem sendo especulado, já vem sendo cogitado aí para voltar ao futebol brasileiro há mais de 3 temporadas, né? E nunca volta, e nunca retorna, né? Mas parece que o momento aí da volta do Oscar realmente teria chegado, ele poderia estar voltando ao futebol brasileiro. Se o Vasco tem esse interesse, né, acredito que o Pedrinho deve ter já conversas com o empresário do jogador. Lembrando que o Oscar, lá na China, recebe um salário multimilionário, né? O salário do Oscar passa de 2 milhões de reais por mês. E eu vou ser bem sincero, vou ser bem humilde aqui com vocês. Não acompanho o futebol chinês, não sei como está o Oscar, sei que o Oscar foi um grande jogador, né, nos tempos de seleção e nos tempos de futebol inglês, mas o fato é, será que o Oscar se readaptaria ao futebol brasileiro com velocidade? Será que teria condições de atuar em alto nível, né, tendo em vista que o futebol brasileiro hoje, né, um futebol de altíssimo rendimento? Fica essa dúvida, né, fica essa questão, né, como eu falei, parece que existe um interesse não só do Vasco, mas de outras equipes do futebol brasileiro também. Então fica aí essa dúvida, peço para você deixar nos comentários a sua opinião e mais uma vez não esquece de deixar aquele joinha no vídeo, se inscrever no canal e vamos para cima, porque aqui, ó, aqui é Vasco. Valeu!